Por que cargas da água? Um livro como a Bíblia conta uma história que fulano e ciclano comeram a fruta do conhecimento e por isso foram expulsos do paraíso. Presta atenção. Voltando para Jesus. Eu e você, nós conversamos. Mas eu não fico conversando através de parábolas contigo. Nós somos amigos. A gente tem papo reto. Os apóstolos eram amigos de Jesus. E Jesus só falava em parábolas com ele. Imagina se eu fosse aqui só contar parábolas. E os apóstolos suspeitaram disso. Os apóstolos olharam para ele e disseram assim: cara, o que tem de errado contigo? Por que você só fala em parábolas com a gente? Ninguém faz isso. Você é doido? E aí o que Jesus respondeu? Que vocês não ouvem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. E eu posso te ver agora aqui, ó. Você está filtrando tudo que eu estou falando. Com que filtro? O filtro do conhecimento. Exato. Então você não ouve. Por quê? Porque você, enquanto que eu estou falando, você está tentando ajustar as minhas palavras dentro do meu molde. Dentro do teu molde. Por isso que a mudança é tão difícil. A mudança é tão difícil. E aí, você vai dizer assim, tá, mas virou pastor agora, só fala em Jesus, podemos ir para a filosofia. Vamos. Vamos? Vamos. O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte? Sócrates, para mim, depois de Jesus, foi o maior sábio que já existiu. O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte? Ensinar não é encher um vaso. Ensinar não é transmitir conhecimento. Ensinar é acender uma chama no outro. E nós ainda não falamos sobre fé. Ensinar é acender uma chama no outro. Entendeu? Então, assim, o que a escola faz? A universidade faz? Ela acende chama ou ela enche o vaso? Enche o vaso. E o que Sócrates, não sei se foi Sócrates que falou, mas Platão, no livro A República, escreveu o mito da caverna, onde ele diz o seguinte, que a humanidade, os seres humanos, são como presos no fundo de uma caverna. Então nós temos uma caverna e aqui tem o ser humano que está preso. E ele está preso de tal forma que ele só consegue ver o fundo da caverna. Ele só consegue ver o fundo da caverna. E aqui na boca da caverna existe uma fogueira. E entre a fogueira e a boca da caverna existe toda uma realidade. Uhum. E as pessoas presas no fundo da caverna só conseguem ver a sombra, as pálidas sombras da realidade, e elas acreditam que isto é a realidade. Isso é a mesma história. Porque o que é a pálida sombra da realidade? Uma vez que você se identifica com o teu conhecimento, a realidade, ela deixa de ser a realidade, ela se torna uma sombra daquilo que você acredita. Sim. Por isso que isso nos limita. Então, quando eu digo que o conhecimento nos limita, que o conhecimento nos atrofia, eu estou falando disso. E aí ele diz mais, presta atenção. Platão conta que um desses presos se libertou e saiu da caverna. E aí o que ele fez? Primeiro ele ficou um pouco ofuscado pela luz da fogueira. Ele disse, meu Deus, essa fogueira está muito legal. Olha como ela ilumina. Só que daí ele passou pela fogueira, ele viu a luz do sol. E aí ele viu toda aquela paisagem linda, natureza. E ele disse, meu Deus do céu, onde é que eu estava? Isso aqui é a realidade. Eu não tinha essa percepção de modo algum lá na caverna. Aí ele se lembra dos amigos que estão presos na caverna. Aí ele volta correndo para a caverna e quer libertar esses presos. E aí, por causa da penumbra, ele tropeça e meio que cai na frente dos prisioneiros. E os prisioneiros olham para ele, começam a debochar, dar risada, e ele começa a dizer, meu Deus, vocês têm que sair daqui. Vocês não sabem o que tem lá fora. Tudo que vocês veem aqui é uma pálida sombra da realidade. Vocês têm que correr lá fora. E aí o que acontece? Eles começam a debochar, dizer, esse cara ficou doido.
Por isso nós não podemos sair daqui. Nós vamos ficar doido, maluco, que nem ele. Por quê? Porque a percepção da realidade que você vê, mesmo quando o outro vem e te diz, cara, o que você está vendo não faz sentido. Existe uma realidade completamente diferente. A pessoa diz, você está doido, você está maluco. Como você está dizendo que o que eu vejo não é real? Cara, isso foi escrito há 450 anos antes de Cristo. E aí Cristo veio depois com essa nova conversa. Vocês têm ouvidos, mas você não ouve. E aí e aí vem mais uma questão, por exemplo. A questão da fé. Voltando para Jesus e voltando para a questão da fé. Jesus disse o seguinte: tudo que eu faço não vem de mim. Não vem no meu conhecimento. Uhum. Tudo que eu faço vem do Pai que está em mim e que, através de mim, faz aquilo que eu faço. O que isso significa? Isso significa que nós, seres humanos, nós temos um poder interior. Alguns chamam isso de centelha divina, mas isso virou um conceito. Outros chamam isso do sopro divino. Quer dizer, outros dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso é verdade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus conta a parábola do filho pródigo, onde ele diz o seguinte, que o filho pródigo vivia em abundância, em plenitude. E aí ele disse, dê-me a sua parte. Dê-me a parte da herança que me pertence. Ele pegou a parte da herança que pertence a ele e ele disse o seguinte, e aí ele foi para uma terra distante. O que isso significa? Nós recebemos o poder divino de criar a nossa própria realidade. Uhum. Essa é a parte da herança, é isso que nos identifica com Deus. Nada, não existe identificação nenhuma com Deus, no caso, a não ser o nosso poder de criar. Por isso Deus é criador e nós somos a única espécie que cria. Você falou de filosofia, você falou de Einstein. Uma vez eu ouvi uma frase, eu era menino e eu não entendi essa frase. Eu tenho muito disso, né? Eu leio algumas frases e eu não entendo as frases, e aí eu leio, e depois de tanto me debruçar sobre aquele conceito, eu entendo. Eu quero soltar duas aqui para você comentar. Uma que fala sobre conhecimento e uma que fala de uma coisa que é mais importante do que conhecimento. Uma é do Francis Bacon, que ele disse, conhecimento é poder. E uma do Einstein, que ele falou, essa eu não entendi quando eu li a primeira vez, eu devia ter uns 18 anos de idade. Imaginação é mais importante do que conhecimento. Isso é Einstein. Quando ele fala de imaginação, você está falando da nossa habilidade do Homo sapiens, que é a única espécie humana, a única espécie viva, né? Nós somos humanos, a única espécie viva capaz de criar, imaginar, adorar. Um cachorro não consegue adorar nada, uma árvore não adora um deus, né? O ser humano ele adora, ou pessoas, ou uma causa. Nesse caso do Francis Bacon, conhecimento é poder, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E se também, na tua percepção, existe algum lugar onde o conhecimento ele não atrofia? Ele hipertrofia? E a questão de imaginação é mais importante que o conhecimento do Einstein. Mas o problema do Francis Bacon, eu não sei por que vocês ficam falando do Francis Bacon. Vocês sabem quem era Francis Bacon? Era um filósofo, um pensador. Era um bebum. O cara bebia uísque, o cara era um bajulador da rainha. Eu não dou crédito nenhum pra Francis Bacon. Mas no passado tinha essa história, né? Por exemplo, o grande compositor, aquele cara que acendia um cigarro, bebia um uísque, entrava madrugadas afora e escrevia grandes textos, grandes poesias e tal. Vocês têm que parar de se apegar nesses tipo assim. Vai falar que essa frase não faz sentido, Jacob? O quê? Conhecimento e poder? Pô, cara. Pare. Mas eu tô te falando, deixa eu te dizer uma coisa. Uma frase que faz... É uma frase que, no mínimo, ela dá uma aliviada no peso, pô. Que peso? No peso da ignorância. Mas
da tolice. Mas o que é a ignorância? O que é a tolice? Cara, a tolice pra mim é quando a pessoa não tem conhecimento sobre uma coisa e toma uma decisão baseada em nada. Ou quando ela é ignorante. Mas arrogante, perdão. Quando ela é arrogante, soberba, presunçosa. Mas o que cria a arrogância, a soberba e a presunção? Não é o conhecimento? Isso com certeza. Não! Ó, vou te falar uma coisa aqui, honestamente, aqui, ó. Eu não vou falar todas as vezes, mas quase todas as vezes na minha vida que eu fui presunçoso, arrogante e mala sem alça, foi por causa de conhecimento. E aí, de repente, você descobriu o quê? Mas não é que eu... Responde. Mas eu valorizava o conhecimento. Mas eu me achava um pouco maior das pessoas, porque eu sabia uma coisa que na minha cabeça era maior do que eu sabia. Quando tu parou de ser arrogante, presunçoso? Quando tu descobriu que tu não sabia tanto quanto tu sabia. Exatamente. E quando eu valorizei que o conhecimento não estava apenas transvestido na quantidade de livros que eu lia. E nas formações que eu fiz. Mas é ali, é isso que eu falei antes, que é o problema do conhecimento. Não é que você tem que chutar o balde do conhecimento. Cara, eu leio livros, eu estudo, eu ouço você, eu acompanho você. Mas o grande problema é quando você se identifica com o conhecimento. Porque toda vez que você se identifica com o conhecimento, o que acontece? Você se torna o conhecimento. Quando você se torna o conhecimento, você corta o fluxo de algo que as pessoas não acreditam, mas existe uma inteligência superior. Existe uma inteligência universal. Existe algo muito maior do que tudo isso, que nós somos capazes de assimilar com a mente.